Fala, tricolor, seja bem-vindo ao canal Fluminense, o segundo maior canal sobre Fluminense de todo mundo, perdendo para todos os outros. Entendeu? Segundo todos os outros. Então vamos lá. Eu sou o Wallace e sempre falo sobre o Fluminense aqui no YouTube. Então, desde já, convido você a seguir a página aqui desse tricolor que ama o Fluminense e também odeia esse time. Porque em 2025 eu fui feliz algumas vezes, mas a forma como que ele me deixou puto é diferente. A forma que esse time aqui nos irrita é diferente. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre como o Fluminense deixou de fazer o que ele sempre faz, que é revelar jogadores, né? Então, o que eu fiz aqui para você ficar ligado? Eu busquei fontes jornalísticas de vários anos que mostram quais jogadores do Fluminense estavam ali ou entre os 10 entre as 10 melhores revelações, perdão, ou de fato foi o melhor jogador, né, o jogador revelação do Campeonato Brasileiro. Então, se a gente vai desde 2009, né, tem jogadores antes, por exemplo, 2008, revelação do Thiago Silva, que não era revelação naquele ano, mas teve o Lene, por exemplo, 2005, mas eu vou me focar aqui em 2009. 2009 o Fluminense saiu da zona da degola, né? Fugiu do rebaixamento com nomes, por exemplo, como Alan, como Michael Bolt. 2010 ali esses jogadores ficaram ainda no Fluminense por algum tempo, depois foram vendidos. Mas continuou, o próprio Digão continuou no clube. Aí 2011, que foi uma revelação do Fluminense, mas que não jogou naquele ano pelo Fluminense, que foi o Wellington Nem, que voltou para o Fluminense em 2012, e foi a partir dali que o Fluminense percebeu, cara, tenho joias que eu não vou conseguir aproveitar no time profissional agora, que eu vou emprestar para outros times, ele vai ganhar experiência, esses jogadores vão voltar melhores pra gente. Naquela oportunidade, o Wellington Nem ele havia sido emprestado para o Figueirense e voltou para o Fluminense. Figueirense, que era um time muito comum de ficar ali na Série A do Campeonato Brasileiro, que depois caiu, infelizmente não conseguiu voltar. Então o Wellington Nem, que foi revelação em 2011, jogou em 2012. Nessa lacuna de 2012 e 2013, eu acabei não conseguindo encontrar nada. Em 2013, que foi aquele ano do problema da Portuguesa, né, da escalação errada do jogador do time das trevas. Aí teve 2014 a questão do Marlon, né, uma das melhores revelações naquele ano, só que o Marlon naquele momento já mostrava um pouco de inconstância, que jogava muito no jogo, daqui a pouco dentro do mesmo jogo começava a dar doideira. 2015, por exemplo, com Scarpa e com Gerson, né, dois jogadores que foram presentes por algum tempo na seleção brasileira, o Gerson, que agora está na Rússia, o Scarpa, que já foi considerado o melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2022. Eu, na época, achava que quem deveria ser já o melhor jogador do Campeonato Brasileiro já era o John Arias. Aí, 2016, teve o Richarlison, teve o Douglas. O Douglas, infelizmente, largou o futebol, para você que não sabe. 2017 teve o Wendel, né? Alguns desses jogadores, às vezes você pode ter uma lembrança curta. Por exemplo, o Wendel, eu não lembro muito do Wendel, eu lembro daquele golaço dele, mas não lembro de várias outras coisas. Mas ele foi considerado uma das revelações, né, do Campeonato Brasileiro daquele ano. Aí, 2018, o Pedro já despontou como uma das revelações. 2019, João Pedro, Marcos Paulo, né? João Pedro está agora no Chelsea, jogou na seleção por várias partidas. O Marcos Paulo, que nesse ano de 2025 jogou o Campeonato Carioca pelo time do Boa Vista, se eu não me engano, mas o Marcos Paulo chegou aí para o Atlético de Madrid. O curioso é que ele não soube fazer uma boa gestão da carreira dele e acabou... E ele é um bom jogador, só que ele deu mole assim como Miguel, assim como outros jogadores que passaram pelo Fluminense que não souberam utilizar, né, bem a sua imagem, o seu futebol. O Douglas, por exemplo, que largou o futebol, né? Teve outros jogadores aqui que não vou me ater muito, porque a gente já chegou aqui em 2019. Praticamente, 2012, 2013 ali, eu não vou falar, porque eu não achei, né, notícias jornalísticas, mas todos esses anos aqui que eu estou comentando com vocês, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tem um ou dois jogadores que foram revelações. Wallace, em 2016 você citou Richarlison, que foi, né, lá da base do América, perfeito, mas como ele ainda era, se eu não me engano,
sub-18, sei lá, ele ainda continua como parte, né? Assim como o João Pedro. O Fluminense não recebe 100% do mecanismo de solidariedade da FIFA porque ele foi formado aqui, mas ele saiu muito jovem lá pro Watford, se eu não me engano. Aí, em 2020, a gente tem o Martinelli. Recentemente, o Martinelli fez uma entrevista para um canal em que ele fala qual foi a estreia dele, né? E eu acho, desde o primeiro jogo do Martinelli, eu vi que o maluco tinha muito potencial jogando com a bola no pé. Com a marcação, se você for falando de estatística aqui, ele faz muita falta. Porque colocam ele para fazer uma função que é muito para trás, cara. Porque ele vai tentar jogar na frente, às vezes perde uma bola, né? Mas o maluco joga muito, cara. Joga muito. Um dos melhores volantes do Brasil, na minha concepção, deveria ser pelo menos reserva ali na seleção, devido à sua visão de jogo, sua bola alta. 2021 a gente tem o André, né? Foi eleito o craque revelação daquele campeonato. Tem o JK, que naquela época foi considerado também uma revelação. Hoje o JK está muito em baixa. 2022 teve o Luiz Henrique primeiro, aí foi vendido, quem entrou no lugar dele foi o Matheus Martins, que também foi vendido logo em seguida. 2023 veio o Alexander, né? O Alexander, se você não se lembra, ele veio depois de uma lesão do Martinelli. O Martinelli se lesionou, ficou algum tempo sem jogar. O Alexander assumiu a titularidade ali, jogando muito bem. Inclusive, depois, quando o Martinelli voltou, ele foi para a lateral esquerda, começou jogando muito bem também pela lateral esquerda. 2024 ele continuou como titular. Foi, inclusive, o Marcelo pela esquerda, Alexander jogando pelo meio, no lugar do Martinelli, que o Fluminense fez aquela goleada em cima do Flamengo no Carioca de 2023. Aí, 2024, tivemos ali vários jogadores que subiram da categoria de base, mas nenhum deles ali, né, ficou muito tempo. Né? Teve o Esquerdinho, que jogou um tempo, daqui a pouco errou contra o Grêmio, não entrou mais na partida, sendo que ele deu uma assistência, por exemplo, para o Cauã Elias. Cauã Elias, sim, uma das 11 revelações brasileiras de 2024, foi vendido muito barato. Esse ano a gente teve ali alguns nomes que não despontaram dentro de nada jornalístico, né? Nenhum nome do Fluminense ficou ali entre as 10 maiores revelações. E aí, além do Cauã Elias, teve Kaique Almeida. Mas a gente pode comentar alguns outros nomes de 2024 que poderiam ter ido à frente e acabaram não indo. E 2025? Se você, ó, de novo, eu falei de 2009, 2010, 2011. Aí 2012, que o Fluminense foi campeão, o Fluminense foi campeão com o Ayrton Nem, que foi formado na base, mas que no ano anterior, quando ele foi revelação, não jogou. Então, ó, 2012, 2013, o Fluminense não teve nenhuma revelação, pelo menos a nível jornalístico eu não achei. Aí a sequência absurda de 10 seguidos, formou alguém que estava entre as 10 maiores revelações do campeonato naquele ano. Né? Em anos que teve Hendrick, que foi vendido muito caro, Vinícius Júnior, Paquetá, vários nomes assim muito acima da média, e jogadores do Fluminense que estavam nessa leva também. Jogadores que voltaram para o futebol brasileiro caros, depois foram vendidos de novo. E aí chega 2025, após o Fluminense ter ganhado a Libertadores em 23, ter corrido o risco de rebaixamento com um nome que veio da base, que ajudou muito o Fluminense a sair dessa degola. E aí chega 2025, a gente vai poder pensar o seguinte, cara, se a gente juntar o melhor dos dois mundos, juntar a base, juntar os jogadores que já estão aqui, cara, a gente consegue fazer um ano 2025 muito melhor do que foi o ano 2024. A gente consegue ver o que a gente acertou em 2023, o que a gente errou em 2024. Vamos juntar o melhor dos dois mundos, vamos fazer um 2025 melhor. O que o Fluminense faz? O Fluminense em 2024 tinha trazido alguns jogadores ruins e percebeu, cara, a gente trouxe jogador ruim, fim de carreira, que não joga nada, a gente poderia ter aproveitado a base, não é? Vamos olhar a base? Vamos olhar a base. Então trouxeram jogadores da base, colocaram ele no plantel, jogador que foi vendido. 2025, vamos repetir isso? De acordo com jornais, nenhum dos 10 jogadores do Campeonato Brasileiro, nenhum das 10 maiores revelações do Campeonato Brasileiro, são do Fluminense. O Fluminense tem 10 anos seguidos tendo um jogador, pelo menos, entre os 10 da revelação.
E esse ano não teve isso. Ah, Wallace, mas e o Riquelme? O Riquelme não estava lista. Ah, Wallace, mas e o Wagner? E o Júlio Fidelis? Não estão na lista. O Fluminense continuou com o Martinelli como titular ali, que é um moleque de Xerém. Mas o Martinelli foi revelado em 2020. Não é porque o moleque de Xerém que não continua sendo sempre revelação, não, cara. Assim que foi em 2023. O Marcelo foi, já não era mais revelação, já era muito craque, o maluco já era conhecido no mundo inteiro. Voltou pro Fluminense em 2023. Se revelou no Fluminense? Sim, mas era revelação? Não. Thiago Silva voltou pro Fluminense em 2024. É revelação do Fluminense? Sim. É revelação do campeonato? Não. Assim como o Martinelli. Não é porque um jogador foi revelado lá em 500 anos atrás que ele é revelação. Então o Fluminense em 2025 não teve nenhum nome listado como das revelações do futebol brasileiro. Nenhuma. O Isaac foi vendido precocemente, o Riquelme, que eu até imaginava que o Riquelme também fosse ser vendido precocemente, acabou não indo. Né? Felipe Andrade, que foi vendido a preço de banana, teve o Arthur, que teve aquele problema da injúria, da questão racial, né? Do racismo que ele fez, que foi vendido a preço de banana também. Cara, várias questões que o Fluminense não soube, ou foi ano passado, não, acho que o Arthur foi ano passado, foi logo em seguida após o problema do JK, do Alexander. Então, além das questões das vendas do Fluminense serem completamente irrisórias a nível de preço mesmo, o Fluminense não soube fazer uma gestão, né, de trazer esses garotos da base e colocá-los ali de fato. Será que 2026 vai ser diferente? Será que 2026, com essa saída de alguns jogadores, outros jogadores vão ter mais oportunidades? Né? Antes de fechar, vamos lá. A maioria dos nomes que foram citados aqui são jogadores de meio para frente. Mas também tem jogadores como Digão, como Marlon, que são jogadores da parte defensiva. Marlon, que já foi da seleção brasileira, que jogou no Barcelona, caiu de rendimento, foi para outros times. E esses jogadores, eles, né, teve o Frazan, que foi um desastre, né? Tem jogadores que acabam não sendo bem aproveitados, porque são jogadores que performam bem na base, chegam no profissional e não performam. Sim, isso é completamente natural. Estágio, você faz algo, quando você vai trabalhar de fato com aquilo, é outra realidade, é outros 500. Então, o Fluminense não soube fazer uma gestão esse ano de tal forma de fazer uma integração boa e colocar esses jogadores para jogo. Alguns deles jogaram Carioca e depois não jogaram mais. Isso é crítico. E por não colocarem eles em campo direito, o Fluminense 2025 chegou sem nenhuma revelação no futebol brasileiro. Sem nenhuma. Só para você ter noção do impacto que 2025 gerou. O ano em que o Fluminense poderia ter colocado na prateleira, na maior prateleira do mundo ali, que foi aquele Super Mundial, colocar um jogador da base para todo mundo ver, caraca, formado no Fluminense. Não deixou que os jogadores formados fossem aparecer por outros times, né? Por exemplo, o João Pedro, que apareceu pelo Chelsea, né? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, né? Curta aí a página e vou até a próxima. Tchau, tchau.